Bom dia a todos, bom dia, Raif, bom dia, Leila, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela introdução, Raif, assim, né, plena, muito bem feita. Eu conheço a Raif já tem um tempo, né, aí também como médico, né, que tive o prazer de conhecer a Raif há alguns bons anos, né, Raif, a gente estava lembrando recentemente. Então, fico muito contente com essa parceria e com esse programa que vocês desenvolveram. Para mim é um prazer falar sobre essa questão. Eu estava falando antes da gente iniciar aqui com a Raif, que médico às vezes gosta de trazer palestras com muitos trabalhos, muitas coisas científicas, e eu não vou fazer isso hoje. Eu procurei deixar algo bem mais lúdico, algo mais claro, algo que fique bem... um papo gostoso de ter, espero que seja assim para todos, sobre um tema que muito me interessa, porque eu estou chegando quase nos meus 50 anos, então eu já estou... a vida, ela é engraçada, ela me traz a oportunidade de, como médico, tratar de muitos pacientes com mais idade, o que é comum nas doenças articulares. Então, eu também já vou desenvolvendo um interesse pessoal em me preparar aí para um futuro breve que está chegando para mim, e quero sim envelhecer com o melhor possível, fazendo o melhor possível para as minhas articulações. Então, é um tema que muito me interessa também pessoalmente. Para a gente começar a falar de articulação, eu vou puxar a sardinha aqui para o meu lado, que é o lado do quadril, como a Raif falou, né? A minha subespecialidade é o quadril, mas para a gente entender o que é uma articulação, né? Então, uma articulação nada mais é do que um encaixe de um osso no outro osso, e esse encaixe, ele gera uma região de movimento. Então, quando a gente pensa no quadril, a gente pensa no encaixe do fêmur, que é o osso comprido da nossa coxa, né, o maior osso do corpo humano, e aqui está a cabecinha dele, que vai ser encaixada nessa região aqui do nosso osso da bacia, né? Então, tanto essa região do osso da bacia quanto a cabeça do fêmur, aqui num corte mais detalhado, eles têm cartilagem. Então, cartilagem aqui ao redor de toda a cabeça do fêmur e cartilagem aqui preenchendo toda essa região articular da bacia. Então, o contato de um osso com o outro osso é através de cartilagem. E é aí que a gente tem um movimento de um osso no outro osso e faz a articulação. Então, o quadril é o encaixe da cabeça do fêmur na bacia, o joelho é um encaixe do osso da tíbia, que é o osso da perna, no fêmur, que é o osso da coxa, o tornozelo é o encaixe de outros ossos, e assim são todas as nossas articulações. Elas dependem, então, de cartilagem na superfície desses encaixes para que elas funcionem bem, para que elas tenham um bom movimento e para que a gente não tenha dor. É assim que funcionam as nossas articulações no corpo humano. Para a gente entender só um pouquinho o que é o desgaste, eu trouxe aqui uma radiografia. Aqui desse lado, a gente consegue ver o que é um quadril que eu espero ter quando eu tiver aí, daqui a 10 anos, 15 anos, que é um desgaste leve. Então, quando a gente olha um raio-x, aqui bem na ponta da minha seta, a cabeça do fêmur, vocês vejam que a cabeça do fêmur ela ainda tem uma certa... ela é relativamente redonda, tem um biquinho de osso aqui, mas é leve. E a região da bacia, a gente vê por essa sobrancelha branca aqui, ó. Aqui é a região articular da bacia. Então, entre a sobrancelha branca e a cabeça do fêmur, vocês vejam que tem espaço que é preenchido, isso é cartilagem. Então, aqui a gente tem um bom espaço, aqui está um pouquinho menor esse espaço aqui nessa região da articulação, mas a gente considera aqui um desgaste leve. Esse é um quadril que não dói, que é o quadril que todos nós gostaríamos de ter à medida que a idade passa. Já nesse lado aqui, a gente começa a ver um quadril com uma diminuição do espaço articular. Então, vocês vejam a cabeça do fêmur aqui, olha, já tem mais bicos, né? Aqui embaixo. E aqui a região da bacia, vocês vejam que tem um espaço já bem mais reduzido. Aqui já é um quadril que provavelmente já está gerando sintomas, já está gerando dor. E o principal sintoma da articulação, aqui para falar para vocês, é dor na virilha. Então, a dor principal, ela pode acontecer em outras regiões do quadril, mas o mais comum é doer na região da frente, da virilha.
E esse mesmo paciente, aqui ao lado direito e aqui ao lado esquerdo, olha desse outro lado aqui como você já não vê mais nada de espaço. Então, aqui é uma região com um desgaste absolutamente avançado desse quadril aqui, tá? A gente chama o desgaste da cartilagem de artrose. Então, essa é uma artrose absolutamente avançada e dificilmente a pessoa fica bem aqui sem precisar fazer uma cirurgia. Já para mostrar um pouquinho só a cirurgia que se faz, que é algo que a gente quer evitar hoje, né? Mas dizer que quando tem esse desgaste muito avançado, a pessoa não melhora com o tratamento conservador, a gente substitui a articulação por uma prótese, essa é uma prótese de quadril, aqui aqui uma prótese com cimento, aqui uma prótese sem cimento, não vem ao caso falar sobre isso hoje, mas para a gente entender que também, sendo honesto com vocês, isso é o que eu faço no meu dia a dia, a cirurgia que eu faço é a cirurgia de prótese, e é uma cirurgia que ela tem um resultado muito bom, tá? Então também não é nenhum bicho de 7 cabeças, eventualmente alguém precisar fazer. Aqui, esse é o único artigo que eu vou trazer, só esse título, que é um artigo de 2007, publicado no Lancet, né, uma revista de muito prestígio médico, e que o título do artigo é A Cirurgia do Século, Prótese Total do Quadril. Tamanho benefício que a prótese traz, porque uma pessoa com muita artrose, ela tem muita dor no quadril, muita limitação, e a prótese realmente é uma solução muito, muito boa. Tá? Mas a gente quer evitar, hoje a palestra é justamente em como que a gente vai conseguir tentar ao máximo evitar chegarmos nessa situação. Então, para a gente falar um pouco sobre como evitar, a gente vai começar falando do que agride a nossa articulação. E quando a gente pensa nisso, a primeira coisa que vem na cabeça é algo multifatorial. Então, é muito comum o paciente chegar aqui no consultório e perguntar, mas, doutor, por que a minha articulação degenerou? O que foi que causou isso? E a gente gosta, muitas vezes, né, de ter o ser humano, a gente quer ter uma coisa específica. Talvez isso satisfaça mais a nossa ansiedade. E a gente, muitas vezes, não consegue apontar uma coisa específica. São vários fatores. Claro que se você tiver algum desses que eu vou colocar acontecendo, você tem que tentar minimizar os outros fatores. Mas a verdade é que muitas coisas podem causar doenças articulares, desgastes nas nossas articulações, e o que a gente tem que fazer é tentar atuar onde a gente consegue. Tem coisas que vocês vão ver que não dá para atuar, não tem o que fazer, mas tem coisas que tem sim o que fazer e que a gente deve tentar ao máximo melhorar quando a gente conseguir. Então, uma das causas é a própria idade. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo mais dor articular, algo natural da gente imaginar. A questão genética está sempre presente, então você vai ter algumas pessoas que têm mais genética mais favorável, e essas pessoas vão ter menos problemas nas suas articulações. E aí eu dividi em 2 grandes grupos, que a gente vê muito também, que são agressões mais mecânicas, agressões mais claras realmente à articulação, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre doença de infância ou fraturas, que alteram a conformação da nossa articulação, esportes que tenham impacto ou grandes amplitudes de movimento, são situações que também exigem mais das nossas articulações, a obesidade, como algo muito claro, mecânico também, e aí as questões biológicas, que também vão agredir nossas articulações. Então, a gente está falando de doenças que agridem diretamente a região articular, e as mais comuns, as mais claras, são doenças reumatológicas. Existem outras também, como infecções nas articulações, doenças também, tem doenças sanguíneas que podem acontecer, mas acho que as reumatológicas, elas são um exemplo mais claro que a gente tem. De novo, a obesidade aqui como algo biológico, eu vou mostrar isso um pouquinho mais para vocês mais tarde, já deu para perceber que a obesidade é um grande vilão aqui também das questões articulares, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre alimentos industrializados, que é algo que cresce muito o conhecimento nessa linha, e cada vez mais a gente está vendo como isso também não é positivo para as nossas articulações. Então,
falando um pouquinho da idade, esse é o primeiro ponto que não tem nada a fazer, né? A gente gosta de falar que a outra opção é a gente morrer jovem, e é uma opção que certamente ninguém gostaria de ter. Então, para todos que tiveram e que terão a sorte de envelhecer, de viver bastante, a gente tem um fator que a gente vai conviver mais, sim, com questões de desgaste nas nossas articulações. A simples idade é algo que está relacionado a isso e nada absolutamente a fazer em relação a esse ponto. Espero que todos nós consigamos chegar aí a idades mais avançadas, vivendo bem, sem dúvida nenhuma. A outra grande questão é a questão da genética. Então, por que algumas pessoas vivem melhor, algumas pessoas envelhecem melhor, algumas pessoas têm uma maior durabilidade no esporte que elas praticam, apesar de ser um esporte agressivo, de alto nível. E aí, para mim, com certeza tem um quê genético aí. A gente sabe, né? A gente vê aquela pessoa realmente que, às vezes, até a pessoa pronta na vida, né? Eu vou mostrar as outras coisas, mas às vezes são aquelas pessoas que fazem um monte de coisa que não faz bem e chegam em idades avançadas bem. E aí, sem dúvida, para mim, tem um fator genético, mas que, novamente, não tem o que ser feito. A gente ainda não vive no mundo de Gattaca, né? Ou algum futuro aí que a gente possa fazer manipulações genéticas e assim tirar, né, e ter mais qualidade, ter mais saúde. Então, é algo que ainda não tenho o que fazer nesse aspecto, tá? Mas isso explica também por que algumas pessoas chegam melhor, envelhecem melhor. Partindo agora para questões que a gente tem um pouco mais no dia a dia, então, primeiro falando de agressões mecânicas, a parte de doenças da infância. Eu trouxe aqui uma doença que é comum de ter na infância, quando a gente relaciona o quadril. Apesar de ser comum, ela é comum para o especialista de ortopedia infantil, mas ela não é comum na população geral, ela é rara. E essa é uma doença que chama PERTS, doença de Legg-Calvé-Pertz. E a gente tem um problema na nutrição da cabeça do fêmur. E olha, esse lado aqui é um quadril normal de uma criança. É uma doença que acomete crianças entre 5 a 8 anos de idade, geralmente. Então, a gente tem aqui desse lado um quadril normal, aqui é a área de crescimento, essa é uma cabeça normal de uma criança, e essa aqui é uma cabeça do outro lado dela, né, o quadril direito aqui, que tem uma sequela de um PERTS. Então, é uma cabeça que fica deformada, isso cresce com uma deformidade também na bacia, a bacia vai deformando junto, e a gente entende que essa é uma articulação que ela tende a desenvolver mais um desgaste da sua cartilagem, uma artrose, e geralmente essa pessoa ela vai precisar fazer uma prótese lá pelos seus 50, 60 anos, depende aí do grau de deformidade que fica depois que a doença estabiliza, né? Então a doença acontece, tem um problema de nutrição, depois ela cicatriza, só que gera aí uma alteração morfológica da cabeça que vai gerar um desgaste no futuro. E aí, o que a gente tem quando acontece isso aqui com alguém? Talvez vocês conheçam alguma criança que teve isso. A gente tem que se cuidar mais, porque não dá para a gente atuar. Claro, quando tem a doença, ela é tratada, eu não vou entrar em detalhes do tratamento aqui, não vem ao caso, mas quando a gente fica com uma sequela, o que a gente tem que fazer? Vamos ver os outros parâmetros de agressão articular, para a gente tentar segurar isso mais e segurar a nossa articulação por mais tempo. Da mesma maneira, fratura. Então, se a gente tem aqui mostrando uma fratura na bacia, né? Vocês vejam aqui o osso, aqui a cabeça do fêmur, ela entrou para dentro, aqui ela deveria estar embaixo aqui dessa região. Então, aqui quebrou uma parte da bacia, está aqui, a outra está aqui. E essa é uma fratura que a gente trata, a gente opera, tem que encaixar no lugar, botar placa, mas por mais que seja operado e fique bom, gera aí dentro da articulação agressões e que tem uma tendência também a desenvolver com mais precocidade um desgaste. E, novamente, o que a gente tem a fazer depois de tratar da fratura é se cuidar um pouco mais do que aquelas pessoas que não tiveram a fratura, não tiveram aquela doença da infância. Vamos falar agora desse tema, mudando um pouquinho,
esse é um tema polêmico, né? Eu sei que sempre que sai na mídia, que sempre que sai aí nos veículos, situações em que a gente fala de esporte, e fala às vezes mal de algum esporte, não é exatamente assim que eu quero colocar aqui. Existem muitas pessoas que vêm falando, não sabe nada, faz bem praticar esporte assim e tudo mais. Então, assim, eu gostaria de dividir muito esse tema. Por quê? Eu sou muito a favor de esporte, eu gosto de esporte, eu pratico esporte, mas a gente sabe que tem alguns esportes que eles vão sim exigir mais das nossas articulações. E esportes, particularmente, que têm um impacto e rotações, movimentos grandes, eles são mais exigentes. Então, aí todos os esportes os comuns aí que a gente vê, futebol, vôlei, basquete, o tênis, estão aí para mostrar para a gente um pouco isso, tá? Então, são esportes que trazem vários benefícios para o corpo, tá? Sem dúvida, eles fazem bem para o coração, eles fazem bem para a nossa saúde no geral, na parte clínica, endocrinológica, não tenho dúvida disso, bem para a cabeça, né? Gera endorfina, bem-estar. Então, eles têm muitas coisas positivas. E também tem um lado positivo também de diminuir peso, né? O peso é positivo para a articulação. Mas, se a gente fizer por muito tempo esportes com muito impacto, a gente sim vai ter uma exigência maior das articulações e tem uma chance maior de ter mais problemas com o envelhecimento. Então tá aí o Guga, que tem a minha idade, eu tenho 47 anos, e ele já tem uma prótese de quadril há cerca de 7 anos, se eu não me engano, acho que ele fez com 40 anos uma prótese no quadril. Tá? E a gente pega muitos atletas que a gente vê aí, no meio ortopédico, às vezes a gente vê radiografias de um ou outro atleta que estão, se você olhar, são pessoas às vezes de seus 50, 50 e poucos anos, que você olha numa televisão, eles estão ótimos, parece que estão ótimos de saúde, mas você vai ver suas radiografias das articulações de carga, de quadril, joelho, são radiografias já de alguém com mais idade. Então, eu acho que sim, não estou falando para, assim, está proibido de fazer, mas a gente deve sim, à medida que o tempo passa, procurar fazer menos, evitar. Então, assim, vai jogar um futebol, procura jogar com pessoas da sua idade, alguma coisa mais tranquila. Vai jogar um tênis, joga um tênis mais de dupla, um jogo mais sossegado. Não é legal você fazer atividade física com impacto, com pessoas muito mais jovens, uma intensidade mais alta. Isso é algo que, sim, provavelmente vai te trazer mais problema articular nessas articulações de carga à medida que o tempo passa. Da mesma maneira, aí vamos falar de coisas um pouco polêmicas, né? Mas eu vou colocar as minhas impressões. Da mesma maneira, essa questão de correr e assim, maratonas. Então, eu trouxe aqui um casal que comemorou os 80 anos aqui, de cada um deles, fazendo uma maratona. Eu não posso dizer que isso faz bem para a articulação. Não tem como, assim, eu falar isso para vocês. Eu estou para conhecer, se vocês tiverem algum exemplo, me falem, tá? Talvez seja alguém com uma super genética, mas eu não conheço alguém que corra maratona desde os seus 20 anos, 30 anos de idade, e com 80 está correndo maratona. Eu não conheço essa pessoa. Geralmente, quando você pega a pessoa de idade correndo maratona, assim, coisas intensas, elas começaram a correr há menos tempo, há 10 anos, 15 anos, porque elas não... É difícil você passar uma vida inteira, 50, 60 anos, com uma coisa muito intensa de impacto e está fazendo bem feito com 80. Então, isso é algo que às vezes passa uma sensação de que maratona faz bem para a vida inteira. E não é assim, tá? Eu não tenho pacientes aqui. O consultório ele é frequentado geralmente por pacientes que fazem coisa de impacto. É difícil você ter um paciente aqui no meu consultório que não faça esse tipo de atividade, que esteja só fortalecendo. Então, eu não posso deixar de dizer que fazer uma corrida de uma maneira mais intensa é algo que, sim, sobrecarrega a articulação. Então, é algo que a gente vamos fazer, obviamente,
não é proibido, mas é algo que a gente sabe que a pessoa tem que entender que ela está, sim, sobrecarregando um pouco mais as suas articulações. Novamente, grandes amplitudes de movimento, então a gente está falando aí situações assim com muito salto, ginástica olímpica, muito mais para as mulheres o balé. Eu tenho muitas pacientes que fazem balé, que começam aí quando chegam nos seus 40 anos, começa a ter dor, porque é esporte que tem muito impacto e muita amplitude de movimento, né? Aí lutas também. Eu acho que a gente deve também tentar segurar um pouquinho à medida que o tempo passa. Eu tive outro dia um paciente que tinha 60 anos que resolveu começar a lutar boxe. Depois também, aí eu falei para ele, poxa, mas agora que você vai resolver lutar boxe, que fica pulando, fica tentando né, o chute, o soco, então coisas que você deve evitar um pouquinho também à medida que o tempo passa. E tem outra atividade que eu quero trazer aqui para vocês, que eu também acho que a gente tem que ter um certo cuidado, tá? Que é a famosa yoga. A yoga é uma atividade que, vocês vejam que tem atividades que eu coloquei evitar, né? Que eu acho que são algo que realmente tem coisas mais claras, mais importantes nas suas agressões. A yoga, eu vou num meio termo, eu vou colocar como um evitar exageros. Eu acho que é uma atividade que faz muito bem, e a yoga tem todo um lado também de mental. Então, vocês vejam aqui, né, uma praia, então uma questão aí de você estar num lugar, num ambiente, eu acho muito bacana tudo isso, mas para articulações, tem que tomar um pouco de cuidado com alguns exageros nas suas articulações. Então, vejam só como aqui, olha, eu estou numa posição aqui para o meu quadril, uma posição um pouco forçada. É uma flexão boa, com rotação. Você ficar parado nessa posição por muito tempo, você está também um pouquinho a mais aí no seu quadril. E, novamente, eu falo que eu tenho pacientes aqui no consultório, algumas pacientes de yoga, que a gente vê que é uma atividade que, se você fizer de uma maneira mais intensa, mais agressiva, você pode sim levar a uma sobrecarga um pouco maior na articulação. Então, é uma atividade que eu sugiro que vocês façam, faz muito bem, mas sentir cada um como está o seu quadril, como está o movimento, e evitar um exagero. Se sentir um desconforto em posições muito agressivas, tentar diminuir um pouquinho essa posição para ter mais conforto. E outra coisa que está muito na moda hoje em dia, e que está me gerando pacientes aqui também, é o famoso beach tênis. Então, o beach tênis entrou aí na rotina de muitas pessoas, tem um lado bacana também social, tem um lado da areia absorver um pouquinho a carga. Então, de novo, eu vou colocar esse como um meio termo, né? Eu acho que não é uma coisa tão agressiva que nem correr uma maratona, que nem os esportes de quadra, né? Um tênis intenso, mas também é uma atividade que eu tenho pacientes no consultório, porque são aquelas pessoas que, de repente, encontrou algo que adora e faz de uma maneira muito intensa, muitas horas, muitos dias, acabam gerando dores e vindo me procurar aqui no consultório. Então, é algo que eu vou falar para evitar também exageros. E a última questão mecânica, que é a questão da obesidade. A obesidade é uma coisa, para mim, muito clara, de entender que, mecanicamente, é algo que vai exigir mais da articulação. Então, se a gente pega um carro, que é algo mecânico, né, e a gente faz uma analogia com as nossas articulações, com a cartilagem, ela tem que absorver peso, né, as nossas cartilagens, no joelho vai ter também o menisco, mas, assim, as nossas articulações, elas absorvem o peso. Se a gente tem um peso grande durante muito tempo da vida, ou seja, a gente tem um carro que ele está mais carregado, ele está sempre andando cheio, com 4 pessoas, um carro blindado, que tem mais peso, a gente sabe que ele vai ter uma durabilidade menor do que aquele carro que está com uma pessoa só, que está circulando aí mais leve. Então, a obesidade, sem dúvida, é algo que, mecanicamente, uma pessoa conviver 20, 30, 40 anos com 10, 15, 20 quilos a mais do que ela poderia, vai sim gerar uma sobrecarga maior nas suas articulações. Partindo para a parte biológica, então, como eu falei, as principais doenças, elas são reumatológicas, então aqui 2
que são talvez sejam as mais comuns, artrite reumatoide, lúpus. Hoje a gente tem várias doenças reumatológicas. Cada dia os reumatologistas, eles vêm com alguma coisinha nova que está surgindo. Então, assim, é uma área muito grande. Geralmente são pessoas que têm dores anormais, tá? Até tem um diagnóstico diferencial com fibromialgia, e são pacientes que começam a ter dor muito jovem, tá? Então, assim, quem conhecer pessoas com 20 anos, com 30 anos, está tendo muita dor, não é geralmente uma idade de ter dor, mesmo se esforçando mais, fazendo vários esportes. São pessoas que merecem, logo cedo, serem olhadas, tá? Então, é muito comum vir aqui no consultório, eu já encaminho para um reumatologista, porque se pegar cedo, souber que tem alguma coisa cedo, você consegue. Hoje em dia tem muitas medicações que são pouco agressivas, a gente chama de imunobiológicos, que você toma alguma coisinha, controla essa sua biologia e agride menos isso a longo prazo. Então é algo que vale a pena estar olhando também, principalmente pessoas jovens que tenham dores anormais, muitas dores, às vezes dói o ombro, depois o joelho, depois a coluna. Pessoa jovem, vale a pena olhar esse algo mais, tá? Ver se não é alguma coisa reumatológica ou ver se não é fibromialgia. E geralmente, quando tem também uma história familiar, então pai teve artrite reumatoide, mãe com lúpus, a gente tem um olho também maior para identificar isso e tentar controlar essas doenças para que elas não continuem agredindo as articulações. E, novamente, se cuidar, além da doença específica, também atuar nas outras coisas que vão agredir as nossas articulações. E, novamente, aqui trazendo a obesidade, como não só algo mecânico, mas também algo biológico, tá? Hoje em dia, a associação está cada vez mais clara entre o aumento de gordura e o aumento de produção de marcadores inflamatórios. Então, essa é uma área que está crescendo demais nos últimos anos. Eu não sou o melhor especialista para falar o detalhe de como isso acontece, mas a gente está vendo que pessoas que têm obesidade, elas são mais inflamadas. É o que a gente chama dessa inflamação subclínica. E essa inflamação, ela também agride as articulações. Então, não é somente a coisa mecânica do peso, mas também um lado de ter uma inflamação e isso agredir mais as nossas articulações, tá? Então, a obesidade, ela tem esse duplo fator vilão na questão articular. E esse último tema que eu quero trazer para vocês, que é a parte de alimentos industrializados, tá? A gente está vendo, assim, teve um boom aí da coisa industrializada há cerca de 30 anos, mais ou menos, aí pelos anos 1990, 2000, e a gente começou a perceber que isso trouxe mais inflamação para o corpo, né? Acho que todo mundo aqui entende que quando a gente come coisas muito assim industrializadas, nosso corpo dá uma reagida, ele não passa bem, né? E à medida que o tempo passa, a gente vai percebendo isso cada vez mais, né? Então a gente o estômago já não passa muito bem, a gente já fica aquele dia seguinte, às vezes, com gastrite, sentindo, né, empanturrado. E não é só uma questão de volume, é novamente essa questão inflamatória. Tá se estudando e vendo que cada vez mais esses alimentos produzem inflamações no corpo e, novamente, a articulação também vai sentir. Então, alimentos muito industrializados, eles também têm um quê negativo aí, tá? Então, partindo para como evitar, né, vamos responder aqui o título que vocês me deram dessa palestra, né, para a gente depois abrir para um bate-papo. Aqui estão as minhas chaves. Então, eu vou procurar seguir isso, né? Eu estou chegando aí nos meus 50 anos, logo mais, eu vou tentar seguir isso aqui no máximo possível, para que eu, sim, tenha mais saúde nas minhas articulações, e vocês vão ver que não só a articulação, mas se a gente seguir algo mais assim, a gente vai ter uma saúde geral melhor. É isso que, para mim, está muito claro. Então, a primeira coisa é tentar ser magro, tá? Tentar ter uma boa alimentação, como a gente falou, tentar fazer uma atividade física adequada, e eu vou falar um pouquinho só sobre essa questão dos condroprotetores, que vocês também talvez já tenham ouvido falar bastante, a gente vai entrar um pouquinho nisso aí.
Então, primeiro, ser magro ou ser magra. Não tenho dúvida de que isso é um segredo aí para nossas articulações e para a nossa vida, tá? Então, se a gente pegar aqui, essa é uma senhora que acho que foi uma das primeiras com mais de 100 anos que venceu a Covid aqui no Brasil, e essa é uma senhora americana de Nova York, também com mais de 100 anos, que pegou 2 vezes Covid, e aí saiu de uma maneira, né, que sobreviveu bem, e para mim é muito claro que a questão de ser magro ou magra ajuda, sim, na saúde, na articulação e no geral, né? Então, a gente viu aí a pandemia, infelizmente, né, levando muitas pessoas, e em grande parte a gente vê pessoas com sobrepeso, com obesidade, muitas vezes pessoas jovens, né? Eu sim tive conhecidos de 40 anos que faleceram e eram conhecidos com sobrepeso significativo, com obesidade. Então, assim, partindo de uma coisa mais séria, a gente sabe que a obesidade, como eu falei para vocês, gera inflamação. E a Covid veio e afetou mais essas pessoas, né? Então, pessoas de bastante idade sobrevivendo, geralmente, elas eram, sim, pessoas mais magras. Eu aqui, além de prótese, eu opero também fraturas da região do quadril, e que são fraturas que acometem pessoas, geralmente, na idade dos 80 anos, 80, 90 anos. Eu vou falar para vocês que eu não me lembro de ter operado algum paciente que fosse obeso, tá? Na idade de 80, 90 anos com fratura. O que isso mostra para mim? Que a pessoa não chega lá. A pessoa com muita obesidade, é difícil ela chegar até muita idade, tá? Claro que vai ter, como eu falei, um ou outro que tem a genética ajudando, tem o outro lado, mas é comum eu operar pacientes, principalmente dos 90, 90 e poucos anos, são pacientes geralmente magros, magrinhos, tá? Que conseguem aí ter essa longevidade de também idade e de articulação, cartilagem um pouco melhor. A boa alimentação, né, como a gente falou, né, daquela questão de inflamar o corpo e de obesidade, então, sem dúvida, aqui a gente traz de novo a questão de frutas, de verduras, de óleos que fazem bem, peixe, né, o abacate. O abacate até tem uma substância que eu vou falar depois, que é um condroprotetor, que vem do abacate. Então, assim, aquela boa alimentação tradicional que vocês estão cansados de conhecer, ela é algo que, sem dúvida, tem benefício também na articulação. Tá? Ela agride, ela gera menos inflamação, como eu falei. E ela está associada a um bem-estar geral. Então, se a gente for pesquisar boa alimentação, cruzar com coração, né, aqui dois desenhinhos, vocês vejam que é a mesma coisa. É a fruta, é a verdura, são coisas que realmente fazem bem para a saúde e fazem bem também para as nossas articulações. Não tenha dúvida, não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. A questão de beber também, beber água, tá? Isso é algo que, além do bem-estar geral, a gente recomenda 2 litros, pelo menos, por dia. A gente sabe que isso é algo que, às vezes, a pessoa, à medida que o tempo passa, vai diminuindo a vontade de tomar o líquido, mas é importante. Tem uma questão também dessa parte inflamatória, do líquido dar uma varrida em todas essas substâncias ruins que ficam pelo corpo, e a gente vê cada vez mais uma associação também de beber líquido com um bem-estar das nossas articulações. E a atividade física adequada. Então, para a gente aí, e quase para o final da nossa palestra, o que seria, então, atividade física adequada, ao meu ver? Então, para mim, sem dúvida nenhuma, falando aqui como ortopedista, como alguém que cuida de pessoas que chegam no meu consultório com dor articular, com dor na questão ortopédica, faz bem para mim fortalecer. Então, fortalecimento é algo muito bom para a ortopedia, tá? É algo que faz bem para o quadril, para o joelho, para a coluna, para o ombro, tá? No geral, fortalecimento é a palavra-chave, tá? Além da parte articular, existe também hoje um conceito que a gente chama que é a sarcopenia. Eu acho que vocês já ouviram falar em osteopenia, né, quando você tem aí uma fraqueza do osso que pode quebrar, né?
Agora, sarcopenia é um conceito um pouco mais novo, que é a fraqueza do músculo. Então, sem dúvida, à medida que o tempo vai passando, a gente vai enfraquecendo os nossos músculos. E o fortalecimento ajuda a evitar esse enfraquecimento. Então, para a ortopedia, a palavra-chave é fortalecer, tá? Como eu falei para vocês, eu não tenho um paciente... É muito raro eu ter um paciente aqui no consultório que chegue falando para mim, um paciente chegue, eu entre na sala, seja magro, e fale para mim, olha, eu só faço fortalecimento. Eu sou um cara que eu fortaleço 5 vezes por semana, 4 vezes por semana, e tenho dor. É muito raro eu ver alguém assim. Se for alguém assim, geralmente ele está fazendo um fortalecimento tipo crossfit, que pula, que aí também não é bom. Mas uma pessoa que faz um fortalecimento adequado, sem salto, sem exagero, e seja magro, ele não está aqui no meu consultório, ele não tem dor articular. Tá? O comum aqui de eu perceber são pacientes que vêm sem fortalecer, fazendo muita atividade aeróbia. Esse é o típico paciente que chega aqui para mim. Aquele que gosta de jogar futebol, aquele que começa a chegar na minha idade, 50 anos, não quer parar de jogar futebol com os amigos, mas não faz fortalecimento. Aquele paciente que justamente corre também, quer correr maratonas, mas não faz fortalecimento. Então, assim, o fortalecimento é a palavra-chave. E para mim, um fortalecimento bem feito, com alguma orientação boa, em academia, com pesos, fazendo esses exercícios que a gente chama de isometria, são exercícios que você mantém posições, são muito positivos, prancha, tem várias coisas, até um fortalecimento também habitual em academia, sem grandes exageros também. Então, acho que vocês já ouviram falar faz um tempo mal do leg press, teve uma questão do leg press aí que deu também uma baita polêmica em relação à articulação, mas qual que é o conceito que eu entendo dos dois lados? Se você fizer um leg press com um movimento muito amplo, então a coxa no peito, você leva a sua articulação a uma posição muito forte. Então, você deve evitar, para a articulação não ser agredida, faz um movimento um pouquinho mais tranquilo, tá? Uma amplitude que para você seja saudável, que você perceba que você não está naquele limite articular, tá? Varia de pessoa para pessoa, tem pessoas que também biomecanicamente têm um movimento um pouquinho maior, mas evita aquele exagero, aquele extremo, é muito positivo você fazer um fortalecimento adequado. Vou trazer aqui para vocês uma atividade que eu gosto bastante, tá? O Pilates é uma atividade, para mim, que eu costumo recomendar muito para os meus pacientes, principalmente à medida que o tempo avança. É uma atividade que trabalha muito fortalecimento dessa maneira, um pouco mais também sem exageros, tá? Pesos um pouco mais leves, peso do corpo, consciência de equilíbrio. Tem um lado aí que tem é uma atividade que geralmente é feita por fisioterapeutas, e é bacana, porque é um lado que também vê mais essa saúde de uma maneira mais médica, né? Mais, para mim, de uma maneira melhor, e trabalha muito também movimento, Pilates. Então, além de fortalecer, trabalha alongamentos, trabalha, assim, para mim, deixa o corpo bom para as atividades do dia a dia. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais encurtado, mais travado. Aí é um risco você querer fazer um movimento maior, buscar uma coisa lá em cima, rodar o corpo e sentir algum desconforto. Então, o Pilates, ele trabalha também essa questão do movimento, tá? Que eu acho muito positiva. E eu vou lembrar aqui o Tai Chi, que já teve aí hoje acho que está um pouquinho mais em baixa, né? Acho que o Pilates cresceu um pouco mais, mas não deixa de ser uma atividade, o Tai Chi Chuan, muito positiva, tá? Movimentos calmos, sem aquela amplitude muito grande da articulação, muito equilíbrio, mas também força nas posições, um lado também um pouco mais de isometria, de parar em tal posição, e também com um lado de bem-estar, um lado de natureza. O Tai Chi é uma coisa, para mim, muito positiva, que eu acho que também deve ser cada vez mais estimulado, tá? Lembrar, por fim, os esportes elípticos, que são mais positivos, tá? Então, quando a gente fala em coisa adequada, você praticar uma bicicleta, o ciclismo, tanto de uma maneira lúdica, com colegas, saindo, a gente vê, ainda bem que é algo que está crescendo mais, eu vejo muitas pessoas praticando mais ciclismo,
E muitos pacientes meus que vêm correndo maratonas e já estão com seus quadris começando a ter desgaste, eles migram às vezes para o ciclismo, mesmo fazendo um ciclismo mais competitivo, e o ciclismo realmente agride menos, é um esporte elíptico, ele é melhor para a articulação. Tá? Aqui um senhor de 90 anos, eu não sei se tem 90 anos, mas é um senhor de bastante idade da França, que vive batendo recordes aí de fazer as coisas. Né? Claro que aqui eu trouxe só a título de curiosidade, mas a bicicleta, de um modo geral, realmente é uma atividade que eu também recomendo à medida que o tempo passa, para a gente preservar as nossas articulações. E, claro, a famosa natação, né, também é uma atividade muito positiva, com menos impacto, menos amplitude também, tá? Claro, você não deve exagerar em nado de clássico, né, fazer uma pernada muito forte, isso vai ser um pouco intenso para o quadril, mas aí é o mesmo conceito do leg press, você fazer um movimento um pouquinho mais curto, mas a natação, em um modo geral, é uma atividade também muito boa, muito recomendada, tá? E vou deixar aqui o evitar exagero, né, mais um tema um pouquinho polêmico para a gente quase finalizar a apresentação, que são as caminhadas. Aqui a gente tem uma atividade que para mim é um meio termo, tá? Ela não é uma corrida, ela não é uma coisa tão agressiva, mas ela não deixa de ter também um pouquinho de intensidade nas articulações. E por um azar da ortopedia, eu vou dizer assim, os cardiologistas adoram prescrever caminhada, né? Eu acho que muito porque vários trabalhos de cardiologia mostraram que realmente existe um bem-estar para o coração, para colesterol, quando a pessoa caminha. Então, eles comparavam grupos de pessoas que caminhavam com um grupo de pessoas que não caminhavam. E aí, claro que você vai ter um benefício cardíaco, um benefício clínico muito bom. Só que, se você pega uma pessoa que está com sobrepeso, está gordinha, está mais, às vezes, obesa, e põe ela para ficar caminhando muito, ela vai ter uma sobrecarga na articulação. Então, eu vou colocar aqui como um evitar exagero, tá? Às vezes o cardiologista fala para você, só caminha 4, 5 vezes por semana, caminha 1 hora. Eu acho que é uma atividade que também leva a uma sobrecarga articular. E aí a gente tem que compensar fazendo um trabalho bom de fortalecimento, tá? Eu espero que a gente começou a ver alguns trabalhos mostrando fortalecimento e também benefício cardíaco. Então, espero que, com o tempo, os cardiologistas também, além de só falar em caminhar, falem também em fortalecer, caminha um pouco, fortalece um pouco, para que realmente a gente tenha mais bem-estar também das articulações, tá? Então, eu coloco aqui como também tentar evitar um pouco de exagero, tentar fortalecer, tentar fazer bicicleta. Então, talvez algo que seja bem positivo seja você mesclar um pouquinho de tudo isso, caminhada, bicicleta e fortalecimento. E só nos finalmente aqui, para a gente falar um pouco de côndilo protetor, é algo que, assim, existe muita coisa aí no nosso meio, tá? Tem muita coisa que tem publicação, que tem algum efeito, mas tem muita coisa que também é controverso, sendo bem honesto com vocês. Então, acho que vocês já ouviram falar no piascledine, que é uma medicação justamente que vem do abacate. A cúrcuma hoje está um pouquinho mais em moda, que também vem um pouco do gengibre. E aí a diacereína, condroitina, glicosamina, colágeno hoje, que é o UC2, que é mais de articulação, ácido hialurônico. Tem um monte de medicação que está nessa linha. Esse é um pool grande de farmácia, de coisas, e que eu acho, assim, eu não sou contra nenhum deles. Eu geralmente prescrevo aí, eu não vou entrar em detalhes, mas eu gosto de um que é uma misturinha aqui de algumas dessas medicações, mas eu encaro como sendo uma vitamina, tá? Eu acho que, do mesmo jeito que a gente fala em vitamina C, multivitamínicos, eu encaro ainda esses condoprotetores como sendo uma vitamina de cartilagem. Então, eu gosto de entrar quando a pessoa tem algum sintoma, eu acho que vale a pena, tá? Não com uma super convicção, como eu falei para vocês, é controverso. Eu não acho que a pessoa vai voltar, assim, se ela tem uma diminuição de espaço articular, ela não vai voltar a ter um espaço grande, não vai regenerar a cartilagem, mas ela pode sim dar uma ajudada. Então, eu costumo entrar com aquelas pessoas que começam a ter algum sintominha.
eu acho que vale a pena. Mas encarando dessa maneira, como sendo uma vitamina, um a mais, tá? Mas não é isso que vai resolver o problema de cartilagem e de desgaste nas nossas articulações. Então, para finalizar aqui, eu deixo as mensagens para vocês levarem, para a gente abrir para um bate-papo, que são aquelas que eu falei. A gente deve procurar ser magro, procurar uma boa alimentação, procurar uma atividade física mais adequada, né? E eu relembro aqui o fortalecimento como algo fundamental, o Pilates, o Tai Chi Chuan, e atividades mais elípticas, como bicicleta, tá? Natação também, muito positiva, né? Com aquele meio termo de caminhadas, meio termo de yoga, de beach tênis, e aquelas que eu acho que sim, a gente deve procurar evitar, ou se fizer, fazer com um pouco mais de cuidado, que são aquelas que envolvem impacto e movimentos muito amplos. Vou lembrar aqui de corridas, que estão muito na moda, e de atividades aí como futebol, tênis, vôlei, basquete, são atividades que para o nosso bem articular, eu acho que a gente deve dar uma segurada, assim, evitar um exagero, pelo menos buscar aí um meio termo, né, em relação a essas atividades mais intensas, já que terminar aqui com essa frase, né, que eu gosto bastante, que é o conceito aí do meio termo, que falam que a verdade e a virtude estão no meio termo. Isso, para mim, vale para a articulação, vale para a nossa saúde, vale para a nossa vida, né? Eu acho que sempre a gente deve buscar a doutrina do meio termo, né? Eu acho que a nossa vida, acho que ela é melhor se a gente evita exagero aí em qualquer coisa da nossa vida, extrapolando também a parte de saúde, mas para tudo que a gente faz na vida, eu acho que o meio termo, ele é algo que a gente deve sempre buscar, e não é diferente aqui. Muito obrigado, deixo aqui o meu e-mail para vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem,